Senhor, chego aqui, Senhor, no teu altar, a vida do teu filho, do teu servo, meu Deus, nessa noite, tem trazer a tua palavra para a igreja, para nós, a tua palavra, meu Deus, venha fazer, meu Deus, a diferença na nossa vida essa noite, Pai. E peço em nome de Jesus, usa ele, meu Deus, para a honra e glória do teu nome, um vaso que sempre tem usado, Pai, nas tuas mãos. Amém. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Quantos estão preparados aí para ouvir a palavra de Deus? Amém! Minha mãe sempre me pergunta, né? Às vezes, não é sempre, mas às vezes no domingo à tarde eu vou fazer uma musiquinha para ele, né? Aí quando eu estou escalado para pregar, ela pergunta, já sabe o que vai pregar hoje? Na maioria das vezes eu digo que não. Porque Deus às vezes me dá a palavra dos 45 do segundo tempo, né? E eu já falei aqui, provavelmente já falei, né, que eu aprendi há bastante tempo que essa obra não é feita por homens, ela é feita pelo Espírito de Deus, né? Como está escrito ali, né? Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu já aprendi há muito tempo atrás, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Eu tenho tanta fé nisso, tenho tanta confiança nisso, que eu não me preocupo com o que eu vou pregar, porque eu sei que não é eu que vou falar, eu sou apenas um vaso. Deus foi tão bom comigo, com a minha família, que Ele me deu uma empresa de telemensagens há muitos anos atrás, eu e minha esposa, a gente tinha uma empresa de telemensagens. E o telefone desse telemensagem chamava 3265-1020. 48. DDD. E como eu descobri que nós temos um chamado profético, eu e minha esposa, na vida de um profeta, nada é por acaso, né? Nós fomos ao longo da nossa história cercados por muitos sinais proféticos. Um dia eu comecei a perguntar a Deus, Senhor, então esse telefone aí tem algum sinal também, tem um mistério desse telefone, tem é um número tão bonitinho, né? Tão redondinho, né? 10, 20, né? Tem algum mistério aí. E eu orei a Deus, Senhor, tem um segredo nesse número aí? E o pior é que Deus disse, tem. Tem? Qual? E ele disse, abre a tua Bíblia em Mateus 10, 20. Coloca para nós na tela aí, Guilherme, Mateus 10, 20. Eu já preguei isso aqui, eu já falei isso aqui uma vez, só estou repetindo, né? Hoje tem alguns convidados aqui, sejam muito bem-vindos, né? Vocês que vêm pela primeira vez. E eu já falei isso aqui, só estou repetindo, né? Que é bom para a gente gravar. E se todo mundo tiver essa mesma confiança que eu tenho, meu Deus, vamos formar um exército de pregadores aí, né? Olha o que Jesus falou. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é que se expressará através de vós. Amém. Se você for ler a Bíblia ali, não pode, bota o versículo 9 aqui para a gente entender. A Brienne é que mais trabalha no culto depois de mim, da pastora Alice, da pastora Helena. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar. Olha o que Jesus está falando. Não se preocupe com o que você vai falar. Porque na hora você será ministrado o que é a vez de dizer. Então eu não me preocupo com o que eu vou falar. Porque olha, eu pego esse microfone aqui na mão, o Espírito Santo vai dizer o que eu tenho que falar. Só que isso acontece tão rápido que é meio que sincronizado. Vem do céu a gente fala, vem do céu a gente fala, vem do céu a gente fala. É assim que acontece. Estou preparando você para ser pregador. Aí o versículo 20. Isso porque não é vocês que falam. Não é vocês que estarão falando, mas o Espírito do vosso Pai que se expressará através de vós. Então eu acredito tanto nisso que eu não faço esforço. Não precisa, pode ser isso aqui mesmo. Então, às vezes, né? Às vezes eu faço esforço, né? Mas é muito raro. Né? Porque eu tenho tanta fé nessa palavra que eu só tenho que me certificar que todos os dias eu estou na presença dele. Todos os dias eu converso com ele, todos os dias eu oro, todos os dias eu leio a Bíblia, todos os dias eu medito na palavra, todos os dias. Então eu estou sempre me enchendo dele, para quando ele me solicitar, eis-me aqui, agora só me usa. Mas é claro, ele me deu um tema para essa mensagem, ele me deu uma direção. E para isso a gente vai ler o Evangelho de Marcos, capítulo número 2.
Evangelho de Marcos, capítulo número 2. Depois a gente vai ler Lucas também. Mas primeiro a gente vai começar por Marcos. Marcos, capítulo número 2. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali que já não havia lugar nem a porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: Como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo e lhes questionou: Por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: Levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando a sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificaram a Deus, exclamando: Nunca vimos nada semelhante a isto. Amém? Aleluia. Agora abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 36. Lucas 7, a partir do versículo 36. A gente vai até o 49. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: Se este homem for de fato um profeta, bem saberia que quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: Sim, mestre, diz-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: Imagino que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: Julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleos, como era de se esperar. Mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés.
Por tudo isso, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão os teus pecados. Então, os demais convidados começaram a comentar: quem é este que até perdoa pecados? Ou quem é este que até perdoa pecados? Na minha versão. Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Amém. Glórias a Jesus. Pai, eu te dou graças por mais essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. E mais uma vez eu declaro: Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Usa-me tão somente como um vaso de barro em tuas mãos. Para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Repita comigo: quem é este? Que até perdoa pecados. Amém? Hoje à tarde, quando Deus me deu essa palavra, Deus me deu o título dela, juntamente com a direção para essa noite, Deus me deu o título. E aí eu entendi na mesma hora que essa mensagem, ela faz parte de uma série. E Deus me entregou uma série. Eu não sabia que Deus tinha me dado uma série, mas agora eu sei, E nós ouvimos aqui há 2 domingos atrás, quem é este? Que o vento e o mar lhe obedecem. E o tema da mensagem de hoje: quem é este que até perdoa pecados? Quem é este? Qual é o nome dele? O nome dele é Jesus. Como é tremendo o mover do Espírito Santo. Nós começamos a estudar na Escola de Líderes, na última terça-feira, sobre Jesus. No domingo anterior, eu já tinha pregado aqui sobre quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Domingo, a pastora Nena pregou aqui que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, tomou a forma de homem, tomou a forma de servo e se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará, que ele é o Senhor. E nós ouvimos aqui no domingo passado sobre a humildade de Jesus. Jesus, ele se humilhou, ele desceu os degraus da humilhação, se fez homem, se esvaziou de si mesmo, se esvaziou de si mesmo. E hoje eu quero continuar esse mover do Espírito Santo que aponta para Jesus. Nesses dias, Deus quer nos lembrar que Jesus é o personagem principal da Bíblia, ele é o foco de todas as coisas, ele é o motivo de nós estarmos aqui reunidos, e Deus deseja que nós possamos conhecer mais profundamente esse Jesus. Eu pregava na minha célula ontem, lá em São João Batista, na sexta-feira à noite, sobre o finalzinho do Sermão da Montanha. A irmã Indianara ministrou aqui um pedacinho, aqui um trechinho, na abertura do culto, e ela falou sobre a parte que diz sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada sobre a areia. E lá, na minha célula de sexta-feira, eu ministrei sobre, também no finalzinho do Sermão da Montanha, quando Jesus Cristo vai dizer, nos últimos dias, muitos dirão: em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não curamos enfermos. E eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, todos vocês que praticam iniquidade, eu não conheço vocês. Eu nunca conheci vocês. O que Jesus estava dizendo? Eu nunca tive relacionamento com vocês. Eu nunca tive intimidade com vocês. Vocês nunca tiveram intimidade comigo. A única coisa que vocês sabem fazer é expulsar demônios em meu nome, curar em meu nome, pregar em meu nome. Mas vocês não tinham intimidade comigo. Vocês não se relacionaram fazendo as coisas só no automático. Usavam o meu nome para obter favor, mas não tinham intimidade comigo.
Esse Jesus, amado, que nós pregamos, ele não está muito preocupado em a gente fazer sinais no nome dele. Não está muito preocupado em ver demonstrações de poder no nome dele. Ele não está muito preocupado quando a gente se maravilha em ter expulsado um demônio no nome dele. Você lembra quando os discípulos saíram numa missão e chegaram todos felizes? Senhor, vem cá, temos uma notícia para te contar. Em teu nome até os demônios se submetem. Aí Jesus pega e joga um balde de água fria e todo mundo... Olha, vocês não deveriam estar felizes por causa disso. Vocês não deveriam estar contentes por causa disso. Isso aí é obrigação de vocês fazerem. É obrigação nossa pregar. É obrigação nossa convidar pessoas para a célula. É obrigação nossa convidar pessoas para o culto. É obrigação nossa pregar o Evangelho. Isso é obrigação. Ele disse: ide, portanto, e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é ordem, não é opcional. Hoje eu não estou com vontade. Eu não estou com vontade de pregar. Não estou com vontade de ir na célula. Não estou com vontade de culto. Se eu ficar em casa debaixo da minha coberta, está muito frio. Não é? Vai se converter, meu irmão. Peça para Deus nascer de novo. Porque Jesus deu sangue por mim. E nós temos preguiça de abrir a boca. Sendo que o próprio Jesus disse que na hora que eu abrir a boca, Ele vai botar as palavras na minha boca. Eu só tenho que abrir a boca. Mas nós temos preguiça até de abrir a boca. Misericórdia. Misericórdia. Porque se eu tenho preguiça de abrir a boca, é só o que eu preciso. Então pregar em nome dele é minha obrigação. Expulsar demônio é minha obrigação. Curar enfermos é minha obrigação. É para isso que eu estou aqui nessa terra. Aí Jesus disse: vocês não deviam estar alegres por causa dessas coisas. Vocês deviam estar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, a minha maior fonte de alegria é a certeza de que eu serei salvo, que eu estou salvo, graças ao sacrifício de Jesus. Então, amados, nesse tempo, Deus está trazendo o foco de novo para Jesus. A essência da adoração é Jesus. E Jesus é aquele que acalma o vento. Jesus, a Irmã deixou aqui no versículo, né? Nós vamos ter novas tempestades. Não se preocupe. Não fique surpreso quando chegarem as novas tempestades, porque elas virão. Né? E as tempestades vêm para provar a nossa fé. As tempestades vêm para ver se a gente realmente está firmado na rocha. As tempestades vêm para ver que tipo de crente que eu sou. Porque depois, quando Jesus acalma a tempestade, a gente, poxa, eu não prestei atenção na pregação do pastor Cristo, que há 2 domingos atrás falou que ele acalma a tempestade. Se eu tivesse prestado atenção, quando essa tempestade chegou, eu disse: mais uma tempestade, estou ligado. O pastor Cristo já falou no curso, a tempestade veio. Agora ainda nada veio aqui e repetiu, presta atenção, vão vir novas tempestades. E quando chegar as novas tempestades, não tem que ficar surpreso, e nem preocupado, nem nervoso, porque nós já prevemos que nosso Jesus acalma a tempestade, amém? Ele desce o vento, amém? Agora, nessa noite, ele me trouxe aqui para lembrar o Senhor e disse: olha, que Ele é aquele que perdoa o pecado. Ele é aquele que veio a esse mundo para perdoar os pecados. Quando 4 amigos se compadeceram do homem paralítico, coisa que está difícil nos dias de hoje, irmão. Encontrar pessoas que se compadecem da dor do outro. Hoje a gente está vivendo um tempo que o amor se esfriou de um jeito que às vezes tem gente até morrendo na frente do cidadão, mas deixa morrer. Com certeza é pecador. Merece. Né? Eu imagino se a gente tivesse um pastoralismo como transportar a palavra do bom samaritano para os dias de hoje, acho que ia ser pior do que na época. Nos dias de hoje, eu acho até que até chutar o samaritano, o cara caído lá. Nos dias de hoje, é capaz de o sacerdote, o levita, olhar e dizer: seu pecador miserável, com certeza tu fez coisa errada. Morre, desgraçado. É um
tempo que a gente está vivendo. Que Deus tenha misericórdia. Porque o nosso Jesus, ele veio a esse mundo para perdoar pecados. E ele veio para perdoar o pecado de toda a humanidade. Desde o bandido, o assassino, a prostituta, o adúltero, o estuprador, aquele que matou, roubou, o assassino. Jesus morreu por ele. E hoje eu vejo crentes, amados. Eu vejo crentes, pessoas que conhecem a palavra, que parece que tem um coração cheio de pedra dentro, que quando alguém está sofrendo, até mesmo por uma consequência de pecado, até mesmo por ter feito algo errado, que parece que os crentes querem, além de torcer para que aquela pessoa sofra, não, tem que sofrer, porque o salário do pecado é a morte. Então morra. Além de sofrer, parece que se a gente pudesse assim, dar um jeitinho assim, de aumentar o sofrimento da pessoa, principalmente se ela fez mal para você. Se essa pessoa fez mal para você, se essa pessoa pisou no teu carro, se essa pessoa te humilhou, te traiu, te trapaceou, te roubou, aí de preferência, eu gostaria, se Deus me permitir, eu quero dar um jeitinho de aumentar a dor daquela pessoa. Eu quero aumentar o sofrimento dela, porque afinal de contas ela me traiu, afinal de contas ela me humilhou, afinal de contas ela me bateu, afinal de contas ela me feriu, afinal de contas ela fez mal para mim. Fez mal para o meu filho, fez mal para a minha empresa, fez mal para o meu patrão. Então, se eu puder dar um jeitinho. E eu falava para minha mãe, existe uma lei que Deus criou, chamada Lei da Semeadura e da Colheita. Ninguém nessa terra está autorizado a querer tomar o lugar de Deus para tentar aumentar o sofrimento de alguém que pecou contra você, para tentar aumentar o sofrimento de alguém que fez mal para você, para tentar aumentar a dor de alguém que, entre aspas, merece uma punição porque pecou. Esse trabalho não é nosso. Nós não somos Deus. Ah, mas pastor Cristo, tu não sabe quanto doeu. Ah, eu sei. Eu sei porque nós pastores, amados, nós somos PhD em perdoar. Todo pastor, para ser pastor, ele tem que se tornar PhD em perdoar. Assim como Jesus veio a esse mundo para perdoar pecados, nós pastores, ou a gente fica PhD em perdoar pecados, ou senão, eu falava ontem para alguns pastores amigos meus, que a gente foi para a reunião de supervisão apostólica, fomos no carro, né? Eu, o pastor Everton, o pastor Gabriel e mais um irmão, e a gente conversava no carro, né? Até uma frase que eu aprendi com o apóstolo nos carros. O apóstolo nos carros, num culto, pregando no domingo à noite, ele falou: se você é pastor e não aprendeu a perdoar, você desiste de ser pastor, porque para pastor não serve. Ou aprendo eu a perdoar pecados, como Jesus era PhD de perdoar pecados. Pedro perguntou para Jesus: Senhor, 7 vezes ao dia tá bom, né? Tá joia, né, Júlio? 7 vezes. Se eu precisar perdoar 7 vezes no dia, meu Deus, 7 vezes no dia, Lucas. Eu já perdoei muito. Aí amanhã mais tarde, depois da manhã mais tarde. Aí Jesus: Pedro, não está entendendo isso com Pedro. Você está achando que é só 7 no dia, Pedro? Tá demorou, está devagar. 70 vezes 7, tá bom para ti, Pedro? Ou seja, você vai perdoar muito. Irmãos, ou eu aprendo a perdoar de verdade, ou se não, irmãos, quando chegar no dia do encontro com Jesus, ele vai dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço. Por que você não me conhece? Se você me conhecesse, você saberia que eu vim a este mundo para perdoar pecados. E se eu vim a este mundo para perdoar pecados, e você diz para todo mundo que você é meu discípulo, então se você é meu discípulo, você tem que me imitar. Se eu vim a este mundo para perdoar pecados, você também tem que perdoar pecados. 7 vezes no dia, 70 vezes 7. Amados, Deus me trouxe aqui nessa noite para lembrar que o nosso Jesus, que acalma a tempestade, o nosso Jesus, que aquieta o vento, é aquele que veio ao mundo para perdoar pecados. E se o meu Senhor veio a este mundo para perdoar pecados,
e eu digo para todo mundo que eu sou um discípulo dele, eu vou ter que fazer o que ele faz. E eu não tenho que me preocupar, né, com a consequência do pecado do outro. A consequência do pecado do outro é trabalho de Deus, não é trabalho meu. Eu falava aqui que Deus criou uma lei, a lei da semeadura e da colheita. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Tudo que o homem plantar, vai colher. Se plantar laranja, não vai nascer abacaxi. Se plantar banana, não vai nascer pé de goiaba. Se plantar discórdia, não vai nascer amor. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não tem como se livrar disso. Então, amados, preste atenção no que eu vou falar para você nessa noite. Tomara que você grave e nunca mais esqueça. A consequência, a colheita do pecado da pessoa que fez mal para você, a colheita da pessoa que te traiu, a colheita da pessoa que te magoou, a colheita daquele que feriu teu filho, feriu tua esposa, feriu teu marido, feriu teu patrão, a colheita daquele que fez mal para você, para sua família, já é o suficiente. Eu não preciso querer um extra. Porque eu entendo por que o ser humano tem esse sentimento. Porque tem pessoas aqui que já foram tão feridas, já foram tão magoadas, que às vezes, amados, enquanto a gente não vê acontecer uma desgraça com aquela pessoa que fez o mal para a gente não se dá por satisfeito. Não estou torcendo não, meu Deus. Estou querendo que Deus pegue a mão. Ninguém precisa se preocupar com isso. Nós não temos esse direito. Nós não somos Deus. Só Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo de número 12. Põe aí para a gente o versículo 17. Romanos 12, 17. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais, repita comigo, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira. Mas eu estou irado, eu estou com uma ira aqui que eu vou pegar esse salafrário, eu vou pegar a ira e eu estou com uma ira. Entregai a ira a Deus. Por quê? Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Você pode dar uma pausa ao Senhor Jesus? Capítulo 21. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Diga para o seu irmão: vamos vencer o mal com o bem? Diga para o seu irmão aí: vamos vencer o mal com o bem? Amém? Vamos vencer o mal com o bem? Ou você quer vencer o mal com o mal? Irmãos, presta atenção. Uma das frases que eu mais ouvi acerca desse assunto do perdão nos últimos anos, e com certeza você já ouviu essa frase, só que nessa noite você vai ficar surpreso com algumas coisas que Deus colocou no meu coração para repartir com você. Uma das frases que eu mais ouvi nos últimos anos: perdoar tudo bem, mas eu não preciso mais falar com aquela pessoa. Perdoar tudo bem, mas eu não preciso mais conviver com ela. Perdoar tudo bem, mas eu não sou obrigado nem ver mais aquela pessoa. Morar comigo, nem pensar. Frequentar a mesma igreja? Nunca. Mesmo trabalho? Jamais. Irmãos, me desculpe, mas isso não é perdão.
Isso não é perdão. Isso daí é a atitude de alguém que ainda está ferido e ainda não entendeu o que é o perdão de Deus. Isso é orgulho. Olha o que a Bíblia diz em Miqueias. Miqueias, capítulo número 7, versículo 18. Miqueias 7, versículo 18. Quem é, pois, comparável a ti, ó é o Deus, que perdoa todos os pecados? Quem é este que perdoa todos os pecados? E não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança. Eis que tu não permaneces irado para sempre. Pelo contrário, teu prazer é perdoar. O teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amados, sabe o que Deus faz com os nossos pecados? Ele pega e atira nas profundezas do mar. E olha, esquece. Deus não é como nós, que uma pessoa magoou a gente há 20 anos atrás e você ainda está lembrando daquele erro. E eu conheço pessoas que dizem assim: ai, quando você não se humilhar e não fazer isso, fazer aquilo e aquele outro, tu não vai receber o perdão verdadeiro. Misericórdia. Deus perdoa no mesmo dia que você se arrependeu, já paga e já esquece, já bola para frente. Deus não é como nós. Nós, além de não perdoar, ainda queremos a vingança. E queremos a justiça. Por que Jesus falou no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão fartos. Porque ele sabe que o ser humano tem sede de justiça. E de todo, não é uma coisa 100% errada, porque isso a gente herdou de Deus. Assim como Deus é o Deus da justiça, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós temos o DNA de Deus, um Deus que é justo e que ama a justiça. A gente tem esse dispositivo dentro de nós, né? Dispositivo de justiça própria. Só que a Bíblia diz que a nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Durante muito tempo a gente ensinava, né, que trapo de imundícia é pano de menstruação, né, que é aquele pano. Antigamente as mulheres usavam um pano, né, não é que nem hoje em dia que tem o Sempre Viva, tem lá como é que chama as marcas, o Mili, tem um monte de marca, né? Eu que compro para minha esposa, né? Mas os teólogos, uma grande parte, acredita que o trapo de imundícia era um pano que era utilizado para cobrir as feridas dos leprosos, né? A lepra é uma doença muito terrível, que caía partes do corpo e o leproso vivia sangrando. Então eles colocavam um pano para tapar aquela lepra, esconder aquelas feridas. E quando esses panos estavam muito velhos, eles tinham que descartar o pano. Isso é chamado trapo de imundícia, né? Então a Bíblia diz que a nossa justiça própria, lá em Isaías, a nossa justiça própria é como um trapo de imundícia. Então, amados, eu posso até querer a justiça, mas não a justiça própria. A justiça própria é como um trapo de imundícia. Eu não preciso ter que querer justiça própria, porque a justiça pertence ao Senhor. E o nosso Deus é um Deus que perdoa, lança na profundeza do mar e esquece. Se eu quero viver o perdão do tipo de Deus, não. Esse é o perdão do tipo de Deus. É o perdão que é pago, que esquece. Se eu esqueci, de verdade, eu vou conseguir andar com a pessoa assim. Eu vou conseguir caminhar com ela assim. Eu vou conseguir abraçá-la de novo. Ao menos que ela não queira. Se ela não quiser. É verdade que a Bíblia diz que é um tempo para todas as coisas. Tem um tempo de abraçar e tem um tempo de se afastar de abraçar. Então, quando a gente é muito magoado, quando a gente é muito ferido por alguém, a gente vai se afastar de abraçar. Isso é bíblico. Né? Não queira estar perto de uma pessoa que te magoou muito, né? Enquanto você ainda está ferido, doloroso, machucado, né? Porque está arriscado de se aproximar e sair mais uma ferida. Né? Então, tem o tempo de se afastar de abraçar. Esse é bíblico. Né? Isso é bíblico. Pode ser que esse tempo leve um tempo grande,
dependendo do tamanho da ferida, pode ser que eu tenha que ficar um tempo muito grande longe de alguém. Mesmo tendo perdoado ela com a minha boca, porque a gente já aprendeu que perdoar é uma decisão, assim como amar é uma decisão. Amar é mandamento. Ah, mas aquela pessoa não vou amar, não, pastor Cristo, aquela fez tanto mal para mim, eu não vou amar. Mas Jesus disse que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus de toda a força, alma e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia não diz que esse próximo aí é só aqueles que você escolhe. O próximo é todos os próximos, inclusive os inimigos. Porque Jesus disse que se eu não orar pelo inimigo, né, eu sou igual ao publicano. A minha justiça tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus. Jesus disse. Então como é que a minha justiça vai exceder? Amando e orando pelo inimigo. Então, o que o Evangelho ensina, o que o Jesus que perdoa pecados nos ensina, é que além de perdoar, tem que ainda orar pelo inimigo. Abra sua Bíblia aí. Evangelho de Mateus. Vamos lá. Evangelho de Mateus. Capítulo de número 5. A partir do versículo 43. Hoje eu estou aqui com a camisa do Legendário, né? Que eu ganhei do meu irmão, pastor Tiago, meu presente de aniversário, pastor Tiago. E lá na montanha eu brincava com alguns irmãos, né? Compartilhava algumas coisas que a gente aprendeu com Jesus na montanha. E numa montanha, né? O sermão da montanha, foi numa montanha que Jesus ensinou isso. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa é da época de Moisés, a época da lei. Na época da lei, foi dito, né, que nós tínhamos que amar o próximo e odiar o inimigo. Só que aí Jesus chegou. Agora não é mais lei. A lei já passou. O Antigo Testamento passou. Agora é nova aliança. Preste atenção como é que é daqui para frente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Não é só perdoar, tem que amar o meu inimigo. E orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está no céu. Quantos aqui querem se tornar filhos de Deus? Então o que você tem que fazer? A partir de hoje, vamos para casa orar para ser filho. Amém? Quer ser filho? Né? Pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, recompensa deles. Não faz os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Para ser perfeito, eu tenho que aprender a amar o inimigo. Para ser perfeito, eu tenho que aprender a orar pelo inimigo. Né? Embora que essa palavra perfeito, no original em grego, é a palavra teleios. E a palavra teleios, ela tem até 7 significados na língua portuguesa. Mas para mim, por tudo que eu já pesquisei e estudei, o significado melhor dessa palavra é maduro. Sede vós maduros, como maduro é o vosso Pai que está no céu. Essa é a tradução mais correta. Você for estudar a língua grega, lá no raiz, como eu já estudei, essa palavra você vai descobrir que a tradução mais correta na língua portuguesa deveria ser a palavra maduro. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para nós? Que uma pessoa madura é alguém que já aprendeu a perdoar e orar pelo inimigo. Se eu ainda tenho dificuldade de perdoar e eu ainda nunca orei por uma pessoa que fez mal para mim, eu ainda não amadureci, pastor. Eu ainda estou no processo. Quando eu chego ao ponto de perdoar de verdade e até mesmo orar pelo meu inimigo, aí sim, agora eu amadureci. Como Jó. Você lembra como é que Deus fez para mudar a vida de Jó? Quantos lembram qual foi o segredo da restituição de Jó? Quantos lembram o que Jó fez para Deus mudar a sorte de Jó? Quantos gostariam que Deus mudasse a sua sorte?
Amém? Olha só o que está escrito lá em Jó 42:10. Jó 42:10. Aleluia. Jó, capítulo 42, versículo 10. Isso aí na tela aí. Aleluia. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Na minha versão aqui, ao meio da revista corrigida, diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo quanto ele possuía. Quantos gostariam de uma restituição em dobro de tudo que você já perdeu nessa vida? Amém? O segredo é orar pelos amigos. Só que tem uma coisa, deixa eu te falar. Esses amigos de Jó aí, quem já leu o livro de Jó, você vai saber que esses amigos, irmão, eles eram amigos da onça. Porque Jó estava de luto, tinha perdido todos os seus filhos, tinha perdido todos os seus funcionários, tinha perdido seus jumentos, seus camelos, seus cavalos, estava pobre. Deus permitiu o capeta colocar uma lepra nele, ao ponto que Jó tinha tanta dor que ele se coçava com um caco de telha. E para piorar a situação, a mulher de Jó duvidava que Deus era com ele. Ao ponto da mulher dele chegar para ele e dizer: olha, conservas ainda a tua integridade? Por que tu não amaldiçoa logo teu Deus e morre com ele? Então imagina, o cara está em luto, perdeu seus filhos, perdeu tudo que tinha, ficou pobre, doente, ainda uma mulher perturbando o cara, né? Mulher quando perturba, né? A Bíblia diz que a mulher é rixosa, né? Como a goteira que cai sobre o telhado. Coisa terrível aquela mulher. O que eu te falei? Se tivesse prestado atenção em mim, se tivesse por mim, não sei o quê. É terrível, uma mulher rixosa, né? Vai ser um cachorrinho. Então imagina a situação do cara. Aí o cara está com uma depressão, uma pobreza, doente, a mulher perturbando. Aí os amigos deles começam a visitar jovem e começam a dar conselho para ele. Jó, escuta aqui, presta atenção, vou te dar uns conselhos. Amados, a Bíblia diz: chorai com os que choram. Às vezes a gente, querendo fazer o bem, a gente dá conselhos quando a gente deveria ficar em silêncio. A gente dá conselhos quando a gente deveria orar pela pessoa que está magoada. A gente quer dar conselhos quando a gente deveria só chegar lá perto, dar um abraço, fazer uma oração. Posso chorar um pouco contigo aqui? Porque tem horas que não tem. Tem até uma música que diz, né? Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Como é que Jesus mostrou ao mundo o que é amar? Como ovelha muda, ele foi levado diante dos seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Então tem horas que palavras não resolvem, né? E os amigos de Jó tentaram, mas não sabiam eles que estavam trazendo mais dor ainda ao coração de Jó. E quando a Bíblia diz que Deus mudou a sorte, enquanto ele orava pelos seus amigos, eram esses amigos aí. Então, amados, quer ver Deus restituir a nossa vida? E a gente começar a orar por aqueles que nos feriram, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos maltratam, por aqueles que nos traíram, por aqueles que nos decepcionaram. Quando eu começo a fazer isso, eu atingi a maturidade. Foi Jesus que disse: sejam perfeitos, sejam maduros, aprendam a orar pelos inimigos. Quem é este que tem poder para perdoar pecados? Jesus é o nome dele. E o nosso Jesus, amado,
que perdoou aquele homem que foi levado por 4 amigos, que tiveram a ousadia de destruir o telhado, né? Alguns acreditam que era a casa de Jesus. Outros acreditam que era a casa de Pedro, porque Jesus morou em Nazaré, mas ele foi expulso da sua própria cidade, porque ele foi rejeitado pelos seus. E Jesus, quando saiu da cidade de Nazaré, foi morar em Cafarnaum. E Cafarnaum era a cidade de Pedro, a cidade de André. Então muitos acreditam que Jesus foi morar na casa de Pedro. E na casa de Pedro, ou na própria casa dele, 4 homens trouxeram um paralítico. E Jesus não apenas curou o paralítico, mas Jesus perdoou os pecados daquele paralítico. Assim como aquela pecadora que entrou na casa de Simão e começou a beijar os pés de Jesus e enxugar com os cabelos. E Jesus, então, perdoou os pecados daquela mulher. Porque para isso Jesus veio, para perdoar pecado. O nosso Deus é o Deus que perdoa pecado. É o Deus que tem prazer em perdoar e que ama a misericórdia. E assim como o nosso Deus, Ele espera que nós possamos imitar. Eu sei que às vezes dói. Tem pessoas que nos fizeram tanto mal que quando está doendo, a gente quer ficar longe. Mas a Bíblia diz em Oséias capítulo 6 que o Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que cura a ferida. Então eu quero dizer para você nessa noite, que se tiver alguma ferida ainda aberta na sua vida, se tiver alguma coisa doendo, se tiver alguma coisa sangrando, esse Jesus que perdoa o pecado, Ele vai curar essa ferida. E você vai poder novamente estar próximo. Se a pessoa não quiser a tua presença por perto, se ela te ignorar ou te rejeitar, tudo bem. O importante é que nós vamos fazer a nossa parte. Porque se eu quero realmente ser um discípulo de Jesus, perdoar de verdade é que ele está próximo. Mesmo que o outro não queira. Se o outro realmente demonstrar que não quer, eu sou testemunha viva. Muitas pessoas que já me feriram no passado, hoje eu sou amigo delas, eu caminho com elas, não tem problema nenhum tomar café com elas, almoço com elas, janto com elas. Não tem. Não tem. Se a pessoa quiser ser meu inimigo, ela vai passar trabalho, porque enquanto eu estiver nessa terra, eu estou seguindo os passos do meu mestre Jesus. Enquanto eu estiver nessa terra, o cara para ser meu inimigo vai ter que ralar muito. Porque o meu Jesus me ensinou a perdoar. Enquanto eu estiver nessa terra, eu vou cansar de perdoar. Amém? Vamos ficar de pé? E que você fechasse seus olhos nesse momento. Que você pedisse para o Espírito Santo nesse momento sondar o teu coração. Será que não tem ninguém que eu preciso perdoar? Será que não tem ninguém que eu preciso pedir perdão? Porque às vezes nós somos tão orgulhosos que a gente acha que não precisa pedir perdão para ninguém. A gente acha que não foi nada. Então, amados, nós precisamos aprender de fato a perdoar e pedir perdão. Pedir perdão e liberar perdão. Essa é uma atitude que, enquanto nós estivermos nessa terra, 7 vezes ao dia, 70 vezes 7. Nós vamos ter que nos tornar PhD. Se é que nós realmente queremos ter o título de discípulos de Jesus. Porque você acha que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque não é fácil. Tem muita gente pregando evangelho de plástico aí. Evangelho que pode vir como está, permanece como está, continua com mágoa no coração, não tem problema, é importante que dá o dízimo aqui, está tudo certo. Né? Só que aqui, irmão, nós não estamos preocupados com o teu dízimo, não. Nós estamos preocupados com a tua salvação. Nós estamos preocupados com a vida após a morte.
E a minha Bíblia diz que se vocês não perdoarem os homens, tampouco o vosso Pai que está no céu perdoará vocês. Isso Jesus ensinou no finalzinho da oração do Pai Nosso. Se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Então, mas Deus quer. Essa igreja ela tem um DNA. Essa igreja nasceu para restaurar o amor. Essa igreja recebeu da parte de Deus uma identidade. A igreja que restaura o amor. E para restaurar o amor, eu vou precisar me tornar especialista em perdoar. É fácil? Se fosse fácil, Jesus não diria que tem uma cruz para tomar. Mas ele disse que ele não dá nenhuma aprovação que seja maior do que eu possa suportar. Não existe nada que me permita eu passar que eu não venha dar conta. Porque ele mesmo disse: não sobreveio sobre vós tentação senão humana, mas juntamente com a tentação eu vos darei um escape para que sejais capazes de suportar. Então quando a tempestade vem, não esquece que tem um escape. Não se desespere, tem um escape. Sempre vai ter um escape. Amém? Vou pedir para a irmã botar a música do escape. Essa música é uma bênção. Nós vamos encerrar essa palavra com essa música do escape. Eu quero orar para a tua vida, amém? E eu quero convidar alguém aqui na frente. Se houver alguém aqui que está magoado, ferido, está com dificuldade de perdoar, a Bíblia fala que tem fé para perdoar. Certa vez, então, os discípulos chegaram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Então tenha fé para perdoar. Às vezes você nem acredita mais que é possível perdoar. E nessa noite Deus ensina que tenha fé para perdoar. Você acha que não consegue? Eu quero convidar, se você tiver coragem, quiser vir aqui na frente, nós vamos orar para que Deus enche o seu coração de amor, que você consiga perdoar. Pastor, está tão difícil perdoar. Nessa noite Deus vai te dar uma unção para perdoar. Se tiver mais alguém que queira vir aqui, não tenha medo. Deus quer curar vidas aqui nessa noite. Amém? Convidar a pastora que está aqui orando. Se tiver mais alguém que vai, pastor, eu quero ter essa unção para perdoar. Eu quero essa unção para perdoar. Eu quero me tornar PhD em perdoar. Assim como o meu Jesus, ele veio esse mundo para perdoar pecados. Eu quero ter essa graça de perdoar e perdoar rápido. E perdoar de verdade. Se você reconhece que precisa dessa unção, tem tido dificuldade para perdoar, vem para frente. Tem medo não. Nós vamos orar por você, amém? Aleluia. 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 Ô Pai Santo, para em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
perdoar pecados. Ele não veio ao mundo para nos condenar, mas Ele veio ao mundo para nos salvar e nos perdoar. Que essa mesma graça recaia sobre cada um de nós. Nos dê essa habilidade, Pai, de não apenas perdoar pecados, mas de esquecer as transgressões e de poder viver a reconciliação com os nossos ofensores, Pai. Que nós possamos ser não só amigos dos pecadores, mas amigos dos ofensores. Que nós possamos desenvolver a habilidade de orar, de interceder, até mesmo por inimigos, até mesmo por aqueles que nos feriram, traíram, magoaram. Que nós possamos atingir tamanho nível de maturidade, Pai. Que nós possamos aprender a caminhar novamente com aqueles que um dia, de alguma forma, nos magoaram. Em nome de Jesus, que essa identidade de Jesus recaia sobre nós. Que não seja um peso, mas que seja uma realidade. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Aqui seja honra, glória e energia para todos sempre. Pode dar uma pausa ao Senhor Jesus? Aleluia! A Ele seja honra e glória. Senhor, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, Senhor. Que nós possamos colocar em prática, não só ouvir, mas colocar, meu Deus, a Tua palavra viva e eficaz, meu Deus. Em nome de Jesus, porque nós temos existência, como meu Pai, também, nos leva a cultivar a Tua graça. Para o glória do Teu nome. Amém. Vai embora sem cumprimentar pelo menos os 5 irmãos, desejar a ele uma semana de bênção. Amém? Sem parar, sem vacilar.